Olá, pessoas queridas! Nessa semana que inicia a segunda quinzena de março, o tarô nos traz uma mensagem muito forte, que ele fala que às vezes a gente precisa destruir para reconstruir algo mais próximo de quem a gente é hoje. Vamos ver? Eu sou Magda Chiossi e esta é a mensagem da semana. Vamos entender o que o tarô quer dizer com às vezes é preciso destruir para poder reconstruir. Eu acho que a gente pode pensar numa estrutura, até porque a primeira carta que o tarô apresenta é a carta da torre. E quando a gente pensa torre enquanto uma estrutura, é como se fosse uma estrutura perpendicular, uma estrutura até poderíamos dizer fálica, que normalmente tem um topo, e que naquele topo é como se quem estivesse lá estivesse acima de tudo e de todos e absolutamente protegida. A gente pode pensar na Rapunzel, a gente pode pensar na torre de controle dos aeroportos, a gente pode pensar até numa expressão que o pessoal fala assim, ele parece que vive numa torre de marfim. Então, quando a gente pensa, quando alguém está muito distante, essa pessoa está protegida, ao mesmo tempo isolada, ela está no controle do que está acontecendo, como se ela estivesse acima de tudo e de todos. Muitas vezes a carta da torre, ela simboliza uma coisa que está falando o seguinte, olha, volte para a tua humanidade, volte a ser um mortal como todos, você não é melhor que qualquer um. Então, um pouco a carta da torre fala de uma certa arrogância. Mas ok, a gente não precisa falar só desse lugar de arrogância, a gente pode falar no sentido só da proteção, da necessidade de proteção. A carta da torre, ela representa uma coisa mais do pensar, de uma forma de existência que está também ligada ao nosso ego. Não que o ego tenha algum problema, muito pelo contrário. O ego é muito positivo, porque ele é a nossa adaptação no mundo. A questão é quando a gente fica muito enrijecido, como aquela torre sólida que parece indestrutível. É quase como se pensasse que aquele ego aprisionasse nossa própria alma. E aí, a nossa alma quer crescer e aquele ego está contendo, está lá, segurando. É como se a gente quisesse estar na vida, tentar se arriscar mais, mas não, olha, tem que ficar aqui segura, protegida. Essa é a torre que normalmente precisa ser demolida. Ela nos cuidou, ela nos protegeu por um tempo, mas quando a gente continua presa nessa torre, a gente se isola da vida, a gente limita a nossa vida, a nossa alma fica aprisionada. É quase como se a gente ficasse numa, catacumba, sem poder viver. Como se a gente ficasse dentro da caverna de Platão. A gente precisa, a vida é um chamado para a transformação, é um chamado para experimentar os desafios que o mundo pode nos oferecer, desafios de crescimento. Enquanto a gente estiver presa nessa torre, a gente está limitada. E é essa torre que precisa ser destruída. E a carta da torre é uma das cartas mais temidas do tarô, porque ela meio que traz aquela sentença. Se você não fizer por bem, vai ter que fazer por mal. É quase aquela historinha, tô doente não, tô cansada, mas eu não paro, eu não cuido do meu corpo, até que eu pego uma gripe, sei lá, uma virose e tenho que parar. Se não vai por bem, vai por mal. Por isso que a carta da torre ela é temida, porque ela está falando, se você não se atentar às rachaduras, a casa cai. Então, às vezes, não dá para reformar, às vezes tem que pôr para baixo, e às vezes ela vem para baixo. Então, uma primeira dica que o tarô traz para essa semana, preste atenção, para que a sua casa, essa estrutura não se rompa. E aí você tem que lidar com os destroços. É como se você estivesse dentro da casa e a casa caindo. E por que
que eu estou falando disso? Porque o tarô traz como a segunda carta o eremita, que é o arcano do mês, que já saiu há 2 semanas atrás. E ele traz uma coisa assim, a gente tem que se conhecer. A carta da torre é como se ela estivesse falando assim, pronto, eu entro numa armadura e tô protegida aqui dentro. Só que isso impede que a gente se conheça. O eremita, ele vai buscar um lugar, um refúgio, mas para se conhecer. A carta do eremita fala, sem esse autoconhecimento, a gente vai ficar presa numa armadura. A gente precisa se encontrar. É a busca de saber quem eu sou agora. A minha história, ela me formou, mas eu não sou só a minha história. Eu olho para a minha história e consigo entender o que aconteceu, mas eu também olho para a minha história e entendo o processo que eu vivenciei até chegar até aqui. Então, aquilo que foi quando eu tinha 10 anos, que aconteceu, se aconteceu hoje, eu tenho outras possibilidades e outros recursos para lidar. Enquanto eu não olhar para mim e reconhecer quem eu sou hoje, eu vou achar que eu preciso continuar presa naquela estrutura da torre. Eu preciso reconstruir, até porque eu preciso trilhar um caminho de realização e não só de segurança. De que adianta eu ficar segura numa torre quando a minha vida não tem sentido? Por isso, a terceira carta que saiu semana passada é a carta do Rei de Ouros, que tem a ver com a minha prosperidade, com a abundância, com a minha realização. Se eu continuar presa na torre, eu não vivo essa realização. É uma morte em vida. Então, o tarô para essa semana está falando, às vezes precisa destruir. Vamos destruir a torre, vamos destruir essa estrutura para construir uma estrutura que tem muito mais a ver com a pessoa que eu sou hoje, com os aprendizados que eu tive e podendo olhar para quem eu sou, poder ter coragem de saber quem eu sou, para aí sim trilhar um caminho muito mais alinhado com aquilo que a minha alma deseja. A mensagem dessa semana tem a ver com libertar a minha alma para que ela possa trilhar um caminho próprio. É um convite para reflexão. Espero que todos nós possamos ter uma semana que a gente identifique aquilo que a gente precisa reformular, reformar, para que a nossa vida seja cada vez mais um reflexo daquilo que vai dentro de nós. Uma ótima semana para cada um de nós. Namastê.